foi acusado de violar intimamente de uma menor. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Gustavo Report, em uma investigação envolvendo o novo Papa e, é claro, acusações que envolvem e se relacionam diretamente com o encobrimento. Lembrando que eu já produzi uma peça investigativa bem robusta, um pouco depois que aquele Papa faleceu, Francisco, com dados chocantes de um encobrimento descarado de predadores que o Papa fez, e especificamente a minha investigação tem como base os próprios documentos do Vaticano, das transferências que o Papa fez, das pessoas que ele trouxe ao seu palácio, mesmo sabendo de severas acusações, e especificamente, inclusive, a de um predador que ajudou a segurar até o seu caixão. E eu lembro que, assim, várias pessoas ficaram furiosas, porque ele não tem chance de se defender, e não tem que ter chance nenhuma de se defender, as provas estão aí. Nós temos que realmente olhar para os fatos e enxergá-los como de fato são. E nesse episódio eu trouxe dados muito relevantes e a minha análise você vai ouvir no final. Lembrando, se você quiser conferir a investigação que eu fiz sobre o Papa, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e a gente vai iniciar esse episódio agora. Mesmo com o perfil do Papa Leão como um humilde defensor dos desfavorecidos tomando forma, uma questão eminente é como ele abordará a crise de violência íntima na Igreja Católica, uma instituição global frequentemente acusada de segredo e omissão no tratamento das acusações contra o clero. O Papa Leão, anteriormente conhecido como Robert Prevost, assumiu o cargo 12 anos depois do Papa Francisco ter herdado uma igreja abalada por escândalos e então ter dedicado muitos esforços nos bastidores para proteger esses predadores, com base na investigação que eu trouxe há alguns meses atrás. No entanto, sobreviventes e acadêmicos afirmam que o novo pontífice precisa urgentemente aprimorar esse legado, comprometendo-se firmemente com a transparência e responsabilização. Escândalos de violência íntima abalaram a Igreja Católica durante anos, com os padres ao redor do mundo acusados de vitimizar menores e outras pessoas, e a instituição criticada por uma resposta fraca. À medida que o Papa Leão se torna líder dos 1,4 bilhões de católicos do mundo, sua postura sobre a violência íntima desempenhará um papel central na formação do futuro da Igreja, enquanto ela tenta reconstruir a confiança. Durante anos, denúncias de violência atormentaram o Sodalitium, um movimento católico fundado no Peru em 1971 por um leigo, Luiz Fernando Figari, que acabou recebendo a aprovação do Vaticano. Mas o alto clero peruano, em grande parte, ignorou as acusações contra o movimento, porque um livro de 2015 chamado Meios Monges, Meios Soldados revelou uma cultura de violência íntima, psicológica e física dentro da instituição. Uma investigação independente subsequente mostrou como os métodos do Sr. Figari incluíam o uso de um chicote com pontas para punir os membros, fazer com que seus cachorros os mordessem e os obrigasse a usar um cinto que causava choques elétricos. O bispo Prevost, na época, emergiu como uma das poucas figuras católicas importantes no Peru que se aliou às vítimas. Ele ajudou algumas a obter aconselhamento sobre saúde mental e acordos financeiros e aumentou a pressão sobre a instituição. Mas essa fase bonita não dura muito. O histórico do Papa já foi alvo de críticas de grupos de sobreviventes, principalmente devido a 2 casos controversos. Transferência de um padre acusado para um convento em Chicago. Há cerca de 25 anos, o Prevost, então líder agostiniano, teria aprovado a transferência de um padre acusado de violência íntima para o convento próximo a uma escola primária paroquial. O religioso, já sob restrição ministerial desde 1990, viveu no local entre 2000 e 2002. Investigações insuficientes no Peru foram usadas como desculpa para abafar o caso. Só que em 2023, 3 irmãs peruanas, Ana Maria Quispe e suas irmãs, acusaram 2 padres de violência íntima ocorrido anos antes, quando Prevost era bispo da Chiclayo. Elas alegam que ele não as entrevistou pessoalmente, não implementou medidas protetivas e que a investigação foi negligência. O caso foi encaminhado ao Vaticano, mas arquivado por provas insuficientes após a prescrição civil. Mais tarde, a diocese reabriu o processo. Em março, a rede de sobreviventes de violados por padres enviou uma queixa ao Vaticano solicitando investigações sobre esses casos. Sean Dungworth, presidente da SNAPE, que é essa instituição que eu mencionei, só que o nome em sigla, classificou a eleição do Prevost como insensível e exigiu uma mudança no direito canônico. Estamos pedindo uma lei que torne crime encobrir
a violação de menores e que não há punição para isso atualmente. Autoridades da Diocese de Chiclayo defendem veementemente o Papa. Guilherme Cornejo argumentou que o Prevost documentou minuciosamente as acusações e promoveu treinamento sobre proteção infantil. E que ele sempre dizia, mesmo que seja seu melhor amigo, se estiver envolvido em violência, você tem que agir. Além disso, o presidente da Rede de Sobreviventes do Peru também elogiou o papel do Papa no desmantelamento daquela instituição, Sodalitium, que foi dissolvida em 2023 após investigações do Vaticano revelarem violências íntimas e espirituais. Especialistas como Brian Cleeds, da Case Western Reserve, destacam que a violência na igreja foi tão generalizada que dificilmente um candidato ao papado estaria livre de associações controversas. A questão é que ele fará daqui para frente, segundo o que foi afirmado. O Papa, que possui formação em direito canônico e experiência no combate a grupos violentos, ainda não se pronunciou publicamente sobre a crise. Seu desafio será equilibrar sua imagem de defensor dos marginalizados com a pressão por reformas concretas, um teste crucial para o seu pontificado. O New York Times fez uma investigação e descobriu que, enquanto ele era bispo, pelo menos 2 padres acusados de violar menores continuaram trabalhando como clérigos, inclusive com menores, enquanto estavam sob investigação. A reportagem também descobriu que um padre nomeado pelo bispo para aconselhar as vítimas disse a elas para não esperarem muita responsabilização da igreja, pois a violência não havia chegado a uma situação de violação total. Em um segundo caso descoberto pelo Times, outro padre foi acusado de violar intimamente de uma menor e foi impedido de trabalhar em sua paróquia em 2019. Mas mais de uma dúzia de postagens no Facebook identificadas pelo Times, muitas delas do período em que o bispo liderava a diocese, mostraram que o padre continuou a fazer trabalho clerical por anos, geralmente com menores. Enquanto eu estava fazendo o roteiro desse episódio, eu soube que agora, em julho, o Papa Leão nomeou um arcebispo francês como um novo líder da Comissão do Vaticano sobre Violência Íntima do Clero, na primeira ação pública do pontífice norte-americano para confrontar uma questão que prejudicou a credibilidade da igreja local. Esse homem, Thibaut Vernet, de 59 anos, será presidente da Comissão de Proteção de Menores e continuará sendo arcebispo de Canterbury, no sudeste da França. Lembrando que essa Comissão do Vaticano foi criada pelo Papa Francisco em 2014, supostamente para responder aos escândalos de violência íntima que afetam a igreja em países do mundo todo. Só para vocês terem noção, em janeiro, um grupo de vigilância acusou a Igreja Católica nas Filipinas de uma cultura de impunidade, dizendo que encontrou dezenas de padres acusados de violar intimamente menores e que muitos continuam no ministério ativo. O grupo Bishop Accountable afirmou ter identificado 82 padres e irmãos com ligações às Filipinas, todos acusados de violência nas últimas décadas. A lista foi compilada a partir de reportagens da mídia, registros judiciais, documentos da igreja e outras fontes públicas. Os homens eram padres locais ou estrangeiros acusados de violência nas Filipinas ou clérigos filipinos que serviram no país antes de enfrentar acusações no exterior. Mas nenhum padre foi condenado por violência íntima às Filipinas. E esse é o país que tem o 3º maior número de católicos do mundo, cerca de 85 milhões depois do Brasil e do México. Esse foi um sinal recente de escândalo global, e o que foi descrito, o que chama atenção, porque isso acontece na Ásia, uma região que o Vaticano está de olho no crescimento. Ao mesmo tempo, outra revelação veio à tona. Dezenas de casos de violência íntima cometidos por membros do clero ao longo de 6 décadas surgiram a partir de um relatório independente sobre uma diocese do norte da Itália, que investigou o passado mais profundamente do que outros produzidos pela Igreja Católica Italiana. Enquanto os bispos italianos foram criticados por emitir relatórios sobre violências limitadas ao período de 2020, a Diocese de Bolzano investigou o caso de 1964, ano em que foi criada, até 2023. Bolzano-Brixen pertence à província da língua alemã do Tirol do Sul, na fronteira com a Áustria, e tem sido mais ativa nas questões do que outras dioceses italianas. Em 2010, foi a primeira a abrir um escritório para lidar com denúncias de violência íntima clerical. O relatório foi encomendado a um escritório de advocacia alemão que produziu um documento de 631 páginas com base em arquivos e entrevistas da igreja, que encontrou 67 possíveis situações de violência, incluindo 53 apoiadas por evidências firmes ou plausíveis. O documento vinculou os casos a 41 padres, o equivalente a 4,1% do clero em atividade no período, um deles suspeito de violar
de meninas pré-adolescentes a partir da década de 1960 permaneceu impune até 2010, quando foi forçado a se aposentar pelo bispo local. Esse relatório tem mais de 631 páginas, e o que foi descrito com centenas de evidências apoiadas por elementos firmes ou plausíveis. Bom, eu não gosto de botar fé nesse novo Papa, porque, na minha visão, ele é uma continuação do anterior, considerando que o Papa Francisco, com base também na investigação que eu produzi, fez todos os arranjos necessários para deixar o caminho preparado para que uma pessoa com os mesmos pensamentos dele conseguisse votos suficientes para alcançar o trono. Se eu não me engano, a estatística é que ele mudou 80% dos arcebispos. Ou seja, como eu tinha dito no vídeo antes da conclusão do conclave, é que a eleição já estava ganha para uma pessoa em particular. E considerando o desempenho criminoso do Papa Francisco no acobertamento crônico que ele fez ao longo de muito tempo, possivelmente esse Papa não vai fazer muito a não ser soprar pó. A grande questão é que as instituições temem um escândalo, porque sabem que o escândalo desencadeia a associação negativa para a imagem daquele construto. E ninguém quer isso. Logicamente, você não quer ser associado a um escândalo, eu também não. É como se agora, sei lá, Deus me livre, mas alguém que eu atendo tira a vida de outra pessoa, e aí você vê a manchete: paciente de Gustavo Negreiros comete homicídio. Em tese, né, esse tipo de manchete nem deveria ocorrer, porque que culpa tenho eu com o tal do homicídio, né? Mas o jornalismo no país é desse jeito. Depende muito do interesse de quem está escrevendo a matéria. Porém, eu cheguei à conclusão que quanto mais você luta para abafar um escândalo, pior ele fica, porque no momento em que o balão estourar, todo o esforço para o encobrimento também vai se tornar público. Então, são dois elementos que vão revoltar: o incidente em si e a ausência de preocupação para com as vítimas. E é aí que muitas pessoas se perdem, porque o encobrimento acaba fazendo com que o encobridor se torne cúmplice do mal praticado. E é como um caso recente aqui que eu estou pensando se vou fazer, mas que figuras de renome, ao que tudo indica, mentiram na justiça para proteger um violador descarado, que só não é pior do que a esposa dele, que é mais descarada ainda. Não tem como negar que o escândalo é prejudicial, tem efeitos colaterais devastadores, a experiência pode ser devoradora, de todas as formas. Só que é a única escolha certa em uma situação difícil. E eu sempre digo isso para os meus pacientes: faça o certo, independente das consequências. Não quer dizer que fazer o certo faz tudo dar certo instantaneamente. Mas dormir sabendo que você fez a escolha certa é um diferencial no caráter de qualquer ser humano. Mas o que vemos é uma rede de encobrimentos em todas as esferas da sociedade. É instituições como a Igreja Católica, são os governos do mundo todo tentando encobrir os escândalos, os desvios, a corrupção, as empresas, meios de comunicação e, o pior, o encobrimento nos lares, as próprias famílias. Quantos casos que eu já vi de um avô que violou e ninguém fez nada porque não queria um escândalo. E aí permitiram com que ele continuasse fazendo o que estava fazendo. Porque o nome da família era muito importante na cidade. Mas e a humanidade? E a compaixão para com as vítimas? Não existe? Talvez, se a sociedade lidasse melhor com o escândalo e pessoas associadas a ele, teríamos um mundo mais contrito em relação à tomada de decisão em momentos como esse. Mas a falta de reforço externo não vai aliviar a sua barra quando você se ver no centro de uma condição no qual a exigência da atitude supostamente pode custar tudo. Porque as consequências vão chegar para todos, inclusive para o Papa Francisco, que eu até disse naquele vídeo que eu não achava que estava em um lugar de céu azul e calmaria. Por tudo que eu vi naquela investigação, eu tenho convicção plena em meu entendimento que aquele homem partiu dessa vida para pior, porque ele não resolveu, não dissolveu e não fez nada para realmente reajustar e promover reformas que alcançassem os péssimos padres e lobos que destroem meninos e meninas todos os dias em algum lugar do mundo. Porque a leitura que eu faço de todas essas evidências é que a preocupação dele, que deveria ser com as almas, os frequentantes da igreja,
As pessoas que buscam ali uma orientação espiritual, na verdade, tinha como objetivo apenas manter esse sustentáculo imenso de poder e força e seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você